que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados. E assim como daquela nuvem veio uma voz que diz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Hoje também nós somos chamados a escutar o que Jesus diz, porque a sua voz ecoa, a sua voz não cala. A voz de Cristo, ela nunca vai se calar. Por isso a mesma voz hoje diz a cada um daqueles que aqui se encontram e que nos assiste: este é meu filho amado, escutai-o. Aqui nós queremos desfrutar desse texto clássico, do qual a igreja, em todo o segundo domingo da quaresma, nós temos essa referência desse texto, porque a quaresma é um tempo de preparação para um momento crucial da vida do cristão, que é a Páscoa. Então esse texto é de suma importância. Hoje nós estamos lendo ele através do evangelista Marcos. Aqui nós podemos tirar diversas preciosidades para nós. Primeiro, Jesus ele chama e continua a chamar Pedro, Tiago e João. A alguns é dado esta oportunidade de poder presenciar alguns fatos. E nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, Pedro, Tiago e João em alguns momentos ímpares com Jesus. É porque Jesus quer revelar a eles essa intimidade. Pedro, é preciso que ele esteja nesse momento, até porque Jesus já tinha dito para Pedro: tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. No entanto, o coração de Pedro está embaraçado, assim como o coração dos discípulos estão confusos. Por quê? Porque Jesus, ele traz ao coração daqueles homens aquilo que eles não queriam ouvir, que são as notícias difíceis. Na verdade, nós não queremos notícias ruins na nossa vida. A gente torce só por notícias boas. Às vezes tem notícias que nós não estamos preparados, mas são essenciais para a nossa vida. Por isso a verdade prevalece no coração do cristão, e o cristão tem que estar preparado para toda e qualquer notícia. A notícia melhor do que ouvir de Jesus que eles deixariam de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homem. Olha que elevação na vida de um homem: vou fazer de vocês pescador de homens. E eles absorveram essa notícia de tal maneira, impelido pelo Espírito. Lembra, o homem, quando se abre ao chamado de Deus, ele é tomado pelo Espírito Santo.
ele é tomado por uma graça que ele precisará para o sim que ele deu. Todo homem que diz sim em qualquer missão, ele é acompanhado por uma graça divina. O Espírito Santo é aquele que guiará toda e qualquer vocação. Não se esqueça, nós estamos no mês vocacional e você está rezando com a igreja. Não perca essa dimensão, porque a nossa oração ela tem que estar em comunhão com a igreja. Domingo passado nós celebramos o dia do Padre, dia 4 de agosto, mas porque a igreja ela se dedica nesse mês de agosto à oração pelas vocações. E uma vocação ela nasce de uma verdadeira e bela catequese. Assim como a vida de Pedro, de Tiago e João, foi aos poucos Jesus catequizando. Mas tinha um momento em que Jesus tinha que dizer a verdade para aqueles homens que estavam se encantando pela missão da prosperidade, da bênção que estavam acontecendo. Até então a missão com Jesus estava esplêndida, mas Jesus não poderia e não podia, e Ele não faz isso com nenhum de nós. Ele não nos engana. Quando Pedro foi chamado e quando foi modelado, ele fez uma pergunta: o que dizem por aí ser o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E ali, muitas pessoas dizem muitas coisas sobre Jesus. E vocês? Ali Pedro, tomado pelo Espírito, vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ah, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne. Lembra o que o padre dizia atrás? Não foi a carne, era o Espírito. É o Espírito que move o nosso falar. É o Espírito que move o nosso agir. Mas, apesar de estar seguindo Cristo, ainda existe na vida de Pedro a humanidade. O Espírito Santo fala, mas se a gente não tomar cuidado, a carne deixa o outro espírito falar. Porque Pedro, após receber esse elogio de Jesus, por isso que o elogio é meio perigoso, a vaidade pode subir na cabeça. Às vezes o elogio, ele pode fazer com que o homem se perca. E Pedro, após esse elogio de Jesus, Jesus vai dizer: mas eu quero dizer uma notícia para vocês. O Filho do Homem, o Cristo, eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Eu vou ser preso, eu vou sofrer. Jesus começa agora a fazer uma revelação que eles não estavam prontos. Eles não estavam preparados. Confunde um pouco a cabeça dos apóstolos. E Pedro, quando escuta Jesus dizendo que ele vai ser morto, e ele esquece de ouvir o final, de que ele vai ressuscitar. Pedro interpela Cristo, chama no canto, repreende. Vaidade, baixa um pouquinho a bola. Recebeu um donzinho agora. Tem gente que recebeu uma graça agora, está começando a Deus usar, já acha que é Deus. Abaixa a bola. Humildade. Pedro, menos Pedro, exortando Jesus, que isso não te aconteça, eu não vou deixar. Aí Jesus, de uma forma bem categórica, sem respeito humano, o que ele faz? Afasta-te, Satanás, porque tu não pensas as coisas do Pai. A partir do momento que você não pensar as coisas do Pai, você vai ouvir essa interpelação: afasta-te, Satanás. Ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado pelo espírito da carne. Todas as vezes que a gente quiser dar ordem a Jesus, até o nosso primeiro Papa foi exortado por Cristo: afasta-te, Satanás. O que ele está falando? Para trás, Satanás. Para longe, reta-te, Satanás. Para ré, longe de Satanás, porque tu não pensas as coisas do meu Pai. Naquele momento a humanidade daqueles homens estavam feridas.
Aí Jesus, ele não fica somente na notícia difícil. Aí chama aqueles homens para a intimidade. Eu vou sofrer, a paixão vai existir, eu vou ter que ser entregue nas mãos dos homens, mas não esqueça o final. O final é o mais importante, amém? Entenda na sua vida. Entenda que você vai passar por diversas provações, mas coragem. O principal é aquele que vem ao final. O que adianta nadar e morrer na praia? O que adianta vir ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Jesus nos fala de uma dinâmica muito melhor de ser compreendida. Mas só compreende, filho, o que o Padre está falando quem verdadeiramente é imbuído pelo Espírito. É um homem cheio do Espírito e também com a capacidade de ouvir, escutar. Por que eu rumino? Por que eu medito na palavra de Deus? Porque vai ter uma hora que esta voz que eu escutei, ela vai gritar aqui dentro de mim. Por que nós temos que escutar a Jesus, a sua palavra? Porque vai ter um momento da tua vida que você vai identificar qual é a voz de Deus e qual é a voz do maligno. Jesus deu um exemplo, Pedro, quando ele fala pelo Espírito, quando ele fala pela carne. Falar pela carne é quando o homem quer fazer meramente a sua vontade. Já viu aquelas pessoas que chegam piedosas para você e falam: pode ficar tranquilo, nada vai te acontecer, Deus não vai permitir, Deus é bom. Quando as pessoas querem te agradar com essa falácia, com esse tipo de argumento, foge. O que você tem que ser um homem de Deus eu quero fazer a vontade do Pai. Assim foi Cristo. Fazer a vontade do Pai requer subir ao monte. Existe um monte Tabor que ele sobe. Ele faz um convite: vamos, Pedro, Tiago e João, vamos nós três. Para onde? Não importa. Quando Jesus te chamar, vá. Há momentos que Jesus vai te chamar para poder ir para momentos íntimos, que você do nada, você está ali, ou então as pessoas acordam de madrugada, não entendem: meu Deus, estou sem sono. Às vezes Deus chama para a intimidade em momentos inusitados. O Monte Tabor e o lugar do encontro é aquele momento inesperado que a gente não sabe, mas Deus, Ele prepara. Vamos comigo? Só que todo monte requer sacrifício, renúncia, confiança. Você precisa confiar. Mas por que precisa subir ao monte? Porque Deus quer que o homem também se sacrifique. Ele quer mostrar na nossa caminhada nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E como peregrinos nessa terra, nós temos que aprender a subir. Nós temos que aprender a nos sacrificar. Nós estamos próximos aí à quaresma de São Miguel. É hora que nós vamos subir. O sacrifício de levantar, às vezes de madrugada, é um sacrifício penitencial que forma homens e mulheres. Eu não dou conta isso, porque você não dá conta, você vai. Mas eu estou cansado, porque você está cansado, você vai. Mas é muito alto, porque é muito alto, você vai, persiste. Não para no meio do caminho, covardes. Muitos são aqueles que no meio do caminho, quando vê a montanha, abandona Jesus e Jesus caminha sozinho. Ele chega até o cume, até o ápice do encontro. Eles não sabem o que os aguarda. Isso se chama surpresas de Deus. Há momentos que você vai para um momento de oração e que você não sabe o que Deus vai falar. Não, só vai, não importa. Como muitos de vocês que vieram para este encontro de hoje, às vezes perdido, cansado, talvez tenha sido a montanha de vocês, tem sido árdua. E todos nós estamos nessa subida. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, eu não subo sozinho. Nós somos uma igreja que se sacrifica, que anda aqui. Vamos. Nós vamos subir. Mas você não está sozinho. Você está peregrinando, você está acompanhando. E quando chega lá no cume, no ápice, às vezes Pedro, Tiago e João chegaram lá, cansados. E um falando para o outro: rapaz, Jesus não cansa não, esse homem anda. Jesus não cansa, sabe por quê? Porque Ele sabe o que o aguarda. E quando nós estamos na direção certa,
o cansaço já não faz parte da minha história. Quando você está no caminho correto, quando você começa a levantar de madrugada, quando você começa a entender, todo o cansaço já não faz mais parte, não é mais sacrifício, é gozo. Jesus não se cansa porque Ele sabe o que o aguarda lá naquele monte Tabor. É uma surpresa de Deus para Pedro, Tiago e João. Aí quando ele chega lá no monte, Jesus começa a transfigurar-se. Sua roupa começa a ficar tão alva, tão branca, que nenhuma lavandeira, nenhum alvejante poderia deixar tão branca. Porque não é uma brancura humana, porque não é uma brancura das mãos do sabão. Naquele momento eles estão contemplando algo sobrenatural, a teofania. Aquele momento começa a manifestação. É o Filho que manifesta a glória do Pai. Eu vou morrer, eu vou passar pela paixão, mas eu sou Deus. Naquele momento, Deus está consolando o coração do nosso primeiro Papa. Deus está consolando o coração de Tiago e de João. E quando parece que o extraordinário abundou, Deus, Ele quer superabundar. Aparece ao lado de Jesus duas figuras do Antigo Testamento que simbolizam a lei e os profetas. Naquele momento Cristo está entre o Antigo e o Novo Testamento. É Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. O novo, aquele que está nascendo, é o proto-evangelho, é o que está nascendo do novo mistério do amor. O antigo encarregado de trazer esta bela paisagem na figura de Moisés e Elias, e ali os homens que estão aprendendo ainda a serem cristãos. Moisés e Elias conversam com Jesus acerca da sua paixão. Os outros homens estão com medo, porque a glória de Deus é tão poderosa que nós começamos a sentir medo, temor, porque a glória de Deus aterroriza os infernos e aterroriza os homens. Ah, meu filho, aqueles homens se prostram, mas de repente vem as ideias dos homens carnais, perdidos. Pedro levanta o braço, quer fazer parte daquela relação e diz: mestre, por que a gente não faz 3 tendas? Uma para ti, outra para Elias, para Moisés. Vamos ficar aqui. Aqui está bom demais. Existem momentos na vida que você gostaria que não passasse, como uma noite como essa. Às vezes as pessoas vêm para o grupo de oração, vêm para os retiros e falam: meu Deus, está tão bom, eu senti a tua presença, está tão gostoso, aquela pregação, aquela palavra, tudo aquilo que eu vivi. Você gostaria de fazer uma tenda para você no lugar onde te apraz. A gente gostaria de armar tendas em tempos bons na nossa vida. Quantos momentos extraordinários que você falou: eu não queria que esse tempo passasse, eu não queria que aquele tempo com aquela pessoa que eu amo passasse, eu não queria que aquele tempo com aquelas pessoas maravilhosas passasse, eu não queria que aquele momento de oração passasse. A gente não queria, sabe por quê? Porque aquilo que é bom, a gente não quer que acabe. Então é isso que Deus quer colocar na tua miúda cabeça e na minha pequena cabeça. O céu é aquele amor que nunca vai passar. Se o momento que a gente goza dele nessa terra é bom, imagine na eternidade. Jesus diz: venha viver um pedaço do céu comigo. Jesus vai dizer para Pedro, Tiago e João: venha viver um pouco do céu. Um só minuto no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, levou ao coração de Pedro, Tiago e João o gozo do céu. E de repente, quando Pedro falava, veio uma nuvem. Padre, o que significa nuvem? Veio uma voz de dentro da nuvem que dizia: este é meu filho amado, escutai-o. A nuvem é o Espírito Santo. O Pai é aquele que fala, o Filho é o Verbo que se encarnou, e a nuvem é a presença do Espírito.
no Monte Tabor, a presença do Antigo e do Novo Testamento, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a voz que nós devemos escutar, é o Cristo que nós devemos seguir, e são as ordens que nós devemos obedecer. Depois que eles ouvem e veem a nuvem, ficam ali ainda mais apavorados, se inclina, se prostra, porque ninguém pode ver a glória de Deus e sobreviver. Eles levantam a cabeça, já não tinha mais Elias nem Moisés, só estava Jesus. Jesus olhou para eles, levanta. Eles meio sem saber se estavam tendo visões, se estavam meio perdidos. Jesus falou: era só isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos descer, porque hoje eu subo no Monte da Transfiguração. Em breve vocês vão me ver no Monte da Desfiguração. O mesmo Cristo que se manifesta aos apóstolos é o mesmo Cristo que será desnudo no alto da cruz para mostrar a sua majestade. É esse o Rei que nós adoramos, um Deus que se sacrifica, que se entrega e que nos ama até o consumato est da sua vida. Deus, Ele vai te dar um gozo na tua vida para você ter forças para quando surgir os momentos difíceis, você estar preparado. O mesmo Deus que nos enche dessa glória vai querer ver você o glorificando nos tempos difíceis da sua vida. Mas no final, Ele vai triunfar. Eles observavam esta ordem para eles ficarem calados. Imagine, Jesus falou: ó, guarda um segredo. Será que nós que estamos aqui hoje, será que você tem a capacidade de gravar os segredos que Jesus tem pedido para você guardar? Às vezes tem momentos que Deus vai falar para você: guarde esse segredo, essa graça que eu quero te dar, aquilo que você viu, cala a tua boca, guarda no teu coração. Pedro, Tiago e João guardaram até o momento que Jesus falou, até o momento que Ele vai ressuscitar dos mortos. Eles falaram: meu Deus, mas o que significa a ressurreição dos mortos? Eles estavam perdidos. Tá bom, vou guardar, mas o que significa isso? Eles não estavam entendendo ainda que Jesus iria morrer. Eles não entendiam, mas vai ser o momento que eles vão entender. Talvez você não esteja entendendo o que Deus tem falado na sua vida agora. Há muitas coisas que você não vai entender, mas se abandone em oração. Um dia você vai entender, se você for fiel, se você guardar essa palavra no teu coração. Se você não for infiel, você vai um dia descobrir, toda a história da tua vida tem um sentido. Um dia, quando você chegar no céu, você vai agradecer a Deus por tudo que você suportou por causa de Jesus. Que hoje nós possamos ter o coração reluzente, transfigurado pelo poder desse nosso grupo de oração. Que Deus e esses santos evangelhos que acabamos de ouvir nos ajude a sermos santos, a sermos homens e mulheres de Deus. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue.
vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor, é teu este milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui, é o milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor, é teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, santificai os dons que apresentamos na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito e purificai-nos das manchas do pecado com o esplendor de sua luz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, perante testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e fez resplandecer no mais claro brilho seu corpo igual ao nosso, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz.